Hoje a gente fala sobre saúde e eu vou falar sobre um assunto importante. A expectativa de vida no Brasil, na média atual, ela consta que vamos viver aí até os 75 anos, mas a gente sabe que vai passar disso, né? Segundo o IBGE, a partir de 2030, os idosos brasileiros serão mais numerosos do que as crianças. E por mais que não seja nossa vontade, cedo ou tarde, todos vamos envelhecer. Talvez hoje você já esteja se sentindo mais velho, mais amadurecido ou talvez até mesmo mais cansado. Hoje a gente trouxe um médico especialista em envelhecimento, especialista em qualidade de vida independente da idade. Ele é geriatra, é professor, doutor da disciplina de geriatria da Faculdade de Medicina Uninove e vai nos ajudar a lembrar que sempre há tempo e dá tempo de mudar essa condição. Se você hoje está assistindo o programa super desanimado, com dor em tudo quanto é lugar, talvez desanimado com a sua situação, com a falta de oportunidade, com a falta de respeito, vamos refletir sobre o que a gente pode fazer a partir de agora com o Dr. Thiago Mônaco. Seja muito bem-vindo, uma alegria te receber. Muito obrigado. Muito bom poder falar sobre esse momento que é especial e que muitas vezes está sendo mal aproveitado, né? Verdade, é verdade. Agora é difícil, é fato que é difícil. A gente até gostaria que fosse diferente, que o idoso no Brasil fosse de fato mais respeitado, né? Que fosse relevante a sabedoria de tantos anos de experiência, mas a gente ainda está caminhando nesse processo. Estamos caminhando, né? O envelhecimento saudável eu sempre entendo como algo ativo, né? Algo que a pessoa tem que investir e manter, né? Então, se você se tornou uma pessoa de idade com boa saúde, precisa manter todo o cuidado multidimensional com a tua saúde, mas também se você chegou numa idade mais avançada, nem com tanta saúde, também vale a pena ir atrás para melhorar, né? Então, o envelhecimento ele tem que ser uma atitude ativa. Perfeito. Isso é que eu queria já te perguntar. Então, dá tempo de fazer essa mudança? Olha, a princípio sempre dá tempo de melhorar, né? Lógico que nem sempre eu conseguirei ter tempo de ser o melhor idoso que eu podia ter sido, mas sempre dá tempo da gente parar, analisar, avaliar e fazer todo um plano para melhorar a tua saúde. Isso sempre dá tempo da gente fazer. Olha lá que beleza. Inclusive, daqui a pouquinho a gente vai mostrar uma turma que resolveu fazer o balé depois de muitos anos de vida. A gente vai mostrar hoje a possibilidade de uma viagem diferente, linda e gostosa, porque sempre há tempo. E é a sua atitude que vai fazer toda a diferença, não é verdade? É isso mesmo. A gente precisa, como eu disse na abertura, viver um dia de cada vez, mas fazer o nosso melhor. O que um idoso precisa e pode, deve saber nesse momento se ele não fez e quer ganhar mais qualidade de vida? Olha, eu diria que a gente deveria começar com uma avaliação inicial, né? Por que não com o médico geriatra? O médico geriatra vai analisar como que está a tua saúde, se você possui doenças crônicas, como que você está do ponto de vista físico, mental, como que está a tua inserção familiar, social, e vai elaborar metas para melhorar, né? Então, diagnosticar doenças, né? Ao contrário, às vezes, do que o senso comum diz, quem procura, acha, mas também acha e cuida, né? Então, a gente vai achar riscos, vai tratar, vai controlar doenças, vai elaborar todo um plano para a melhoria da tua saúde. E nesse quem acha, cuida, nesse cuidado, a gente tem essa melhoria também de qualidade de vida, de sensação de bem-estar. Sem dúvida, né? Saúde, ela é definida como uma sensação de bem-estar, né? Então, toda vez que a gente está falando em melhoria da saúde, eu não estou falando necessariamente da cura de uma doença, claro, se curável, por que não, né? Mas quando a gente fala em melhorar a saúde, a gente está falando em melhorar bem-estar, né? Bem-estar físico, psíquico, social e espiritual, como a Organização Mundial da Saúde define saúde. A gente ouve muito falar nos pilares da boa saúde, né? Na alimentação, o exercício físico e o sono de qualidade. Mesmo quem nunca tenha praticado exercício físico, quando começa a praticar já na maioridade, esse exercício é benéfico ou É benéfico. O exercício, Cláudia, ele não para, a gente não para de descobrir coisa, né? Tá
tá uma verdadeira revolução, porque inicialmente, né, décadas atrás, a gente sabendo que o exercício permite uma melhor saúde muscular, permite que a pessoa, ao envelhecer, ou o idoso que recupera a sua força física, recupere independência, consiga melhor transitar e fazer as suas atividades do ponto de vista físico, claro. Mas daí a gente começa a descobrir que o idoso que se exercita, primeiro, ele provavelmente acaba frequentando ambientes em que tem outras pessoas, idosas ou não, que se exercitam. Ele melhora o seu convívio social, né? Segundo, que a gente descobre que o próprio ato de exercício regular começa a melhorar a saúde do cérebro. E a gente tem visto que exercício regular melhora a saúde mental também. Olha lá, e a gente fez uma matéria que comprova tudo isso que você acabou de dizer, doutora. A gente vai mostrar, inclusive, para você, né? De repente você está aí na terceira idade, não se preocupou. Já percebeu que dá tempo? A gente vai compartilhar com você o balé terapia, que é uma técnica de balé que foi elaborada para esse público mais maduro, talvez aí para você que quer melhorar a sua qualidade de vida. Vamos acompanhar. Plié, jeté, sussu. Esses são alguns dos passos de uma das danças mais graciosas que nós temos, o balé. O balé surgiu em meados do século XVI na Itália e desde então encanta a todos. Porém, durante muito tempo acreditou-se que essa prática só pode ser feita por crianças e adolescentes. E hoje nós viemos conhecer o balé terapia para te provar que se você sempre quis ser bailarino e tem mais de 60 anos, pode realizar o seu sonho. Pode ser uma bailarina ou um bailarino fazendo esses passos lindos e delicados. O balé terapia ele veio justamente para incluir todos. Então ele é um balé de inclusão. Então desde pessoas que tenham lesões, né? Então problemas de joelho, coluna, problemas crônicos como hérnia de disco, biofísico, então uma pessoa que se sinta fora do padrão que o balé exige, que é aquela magreza, aquela coisa longilínea. Então o balé terapia veio para acabar com esse estigma e fazer com que todos possam praticar. José e a Helena encontraram no balé terapia a chance de realizar o sonho de dançar balé. Quando eu era criança, eu gostava muito de balé, mas não era acessível para o meu padrão de vida. Meu sonho era ser bailarina, né? Fazer balé, tudo. Aí eu não tive, minha mãe não tinha condições, coitada, de pagar um balé para mim. E quando eu tive minhas filhas, eu coloquei no balé. Só que elas falaram, mãe, vai ser a primeira e a última vez que você vai me ver fazendo balé. Esse balé foi desenvolvido com muita cautela e traz benefícios para o corpo e para a mente. A gente utiliza o movimento do balé para alongar, para fortalecer a musculatura, para trabalhar equilíbrio, que na terceira idade é super importante para evitar uma queda. Então a gente tem desde pessoas que têm problema no joelho, que não poderia praticar um balé normal, pode fazer o balé terapia porque a gente não tem movimentos de impacto. Então alguns movimentos foram redesenhados para que seja um método seguro. Eu tenho depressão e comecei a ter problema de equilíbrio, dores nas costas, dor aqui, dor ali, dor em tudo quanto é lugar. E as dores? As dores diminuíram pra caramba. Muito raro eu ter dor. Tem dia que eu saio de casa me sentindo com 90 anos, saio daqui sentindo com 30. Então é um ganho, né? Eu tenho me sentido assim mais calma, mais tranquila, porque eu sou um pouco ansiosa e a ansiedade do tempo de trabalho, da vida, da luta diária, né? Para mim está sendo ótimo. Melhorou no sono, melhorou assim na minha comunicação com as pessoas. O balé realmente trouxe qualidade de vida para mim. Eu estava com uma depressão muito grande e eu vim para cá. Estou amando, a turma é ótima, divertida, a gente se distrai, você arruma a coluna, você... tudo assim que é
para o seu corpo mesmo. Eu não gosto de fazer academia, então eu realizei meu sonho e estou fazendo um exercício que o médico pediu. Às vezes o idoso estava em casa já aposentado, sentindo que não podia fazer mais nada. E aquele encontrar essa atividade física que acaba liberando endorfina, que é a substância que a gente sabe que é o hormônio do bem-estar, além disso é um movimento social. Então ele encontra uma turma, ele se identifica com essa turma e aí com isso traz um benefício, um prazer da atividade física gerada pelos movimentos do balé. Eu recomendo, porque você vê, é uma terapia, né? Porque você fala com todo mundo, conversa, e tem uma turma boa. Hoje eu estou realizando o meu sonho e sonho não tem idade para ser realizado. Que lindo. E realmente não tem idade para ser feliz, não tem idade para recomeçar. É verdade, o Pra momento é mergulhar na agora, vida. né? O momento é agora. Mas quando a gente fala em esporte, em atividade física, a gente também precisa ter alguns cuidados, né? Todo mundo é apto para fazer esporte? Olha, excelente pergunta. Praticamente todo mundo é apto para fazer esporte, desde que bem avaliado e esse esporte, essa atividade física seja bem proposta para cada pessoa, né? Então, obviamente que antes, aquela pessoa que sempre praticou é a pessoa de menor risco, claro, ela vai continuar praticando, o próprio fato dela continuar a fazer mantém a saúde. Agora, a pessoa que era sedentário, né, envelheceu e quer e deve retomar a atividade física, ela deve passar por uma avaliação de saúde, o médico, seja o geriatra, seja outro clínico, ele vai avaliar condição cardíaca, condição pulmonar, vamos precisar sim de exames, né, para a gente ver se o momento já é agora e com qual intensidade você pode começar a atividade física, ou se detectado algum probleminha de saúde, vai precisar cuidar antes. Isso não vai ser um impeditivo constante, mas a gente vai precisar cuidar do teu probleminha de saúde para que você possa fazer atividade física em segurança, né? E o tipo, né? Muitas vezes também, vamos começar de pouquinho e vamos em incrementos. Tá. Doutor, você falou que a atividade física, a gente sabe disso, né? Ela mexe com o nosso cérebro, ela ajuda para o funcionamento da nossa mente. Uma queixa muito frequente da terceira idade, dos mais idosos, é a depressão, né? A desmotivação diante da vida. Então, quando a gente propõe aí uma atividade física, muitas vezes não existe a capacidade, a vontade de fazer. A depressão, ela tá ligada ao envelhecimento? Olha, o risco de depressão está ligado, embora a depressão seja uma doença que existe em qualquer idade, existe uma depressão na terceira idade, né, que é bastante séria, né, demanda tratamento, diagnóstico correto. Dentro desse tratamento, Cláudia, a própria atividade física eu considero um fator de melhora. Agora, dificilmente alguém que tenha uma verdadeira depressão vai conseguir se motivar para iniciar a atividade física, né? Então ela acaba entrando naquela questão de que eu vou precisar iniciar o teu tratamento, né? Muitas vezes com medicamento, algumas vezes nem tanto, né? Mas no momento em que você já tem pelo menos uma melhora parcial, né? E a própria melhora que você tem, porque a pessoa com depressão, ela é tão sofrida que ela é desesperançosa, né? Então, no momento que eu consigo te dar uma melhora, a gente usa isso para te motivar, né? Olha, doutor, é verdade, eu achava que eu não ia melhorar, eu estou 50% melhor, né? E a gente fala, ótimo, então agora vamos usar esse entusiasmo dessa melhora para fazer atividade física, para sair, para fazer o que gosta, né? Isso te motiva a melhorar da depressão até com menos remédio. A depressão, ela tá ligada à queda hormonal no envelhecimento? Olha, a depressão no envelhecimento, né? Uma parte, como eu disse, está ligada ao fato de que ela pode ocorrer em qualquer idade, né? Por outro lado, o envelhecimento cerebral te coloca em maior risco de depressão, né? E nisto tudo
que tipo de envelhecimento cerebral você teve, né? Então, a pessoa com melhor saúde ao longo da vida, ela cuida melhor da estrutura cerebral, da circulação sanguínea do cérebro, né? Um cérebro com um pouquinho mais de danos, que não tenha envelhecido bem, ele é um pouquinho de maior risco de desenvolver tanto depressão quanto Alzheimer. Então, sim, né, muitas vezes o idoso está num risco maior de ter depressão, o que não significa que não seja tratável, né? Depressão, isso eu sempre digo, depressão intratável é aquela depressão que já se tentou todo tipo de tratamento e não funcionou. É a minoria da minoria. A priori, toda depressão é tratável. E quando a gente fala que depressão é tratável, o paciente vai ter e perceber melhora mesmo, ele vai ficar bom. Sim, assim, o objetivo inicial do tratamento da depressão é a melhora 100%. Né? Então, a princípio, toda vez que nós iniciamos o tratamento de uma depressão, eu digo, né, o objetivo é que você melhore 100%, volte a se sentir aquilo que você sempre foi. Uhum. Agora, é interessante que você falou do envelhecimento cerebral, né? E aí você até falou da falta de memória. Uma das características da depressão também é a falta de memória. Uma coisa leva... O que começa primeiro? Primeiro vem esse sintoma ou isso já é a causa que depois vai piorar o sintoma da depressão? Como é que é? Olha, ótima pergunta. Os idosos, em geral, ao desenvolverem depressão, eles têm uma característica de que aparecem frequentemente sintomas além daquilo que se chama de puramente emocional, né? Então, é comum que aconteçam problemas de memória e de atenção, né? Esses problemas de memória e de atenção na depressão do idoso, às vezes são tão graves que ele ou a família suspeitam de que seja um Alzheimer, né? Então, muitas vezes, a diferenciação, né, de alguém que está deprimido com grave problema de memória, se tem um Alzheimer associado ou não, é só tratando a depressão, né? E além disso, a depressão no idoso também costuma ter sintomas físicos. A depressão no idoso tipicamente agrava a dor, tipicamente leva a queixas de cansaço, a tal ponto que muitas vezes o idoso com depressão sequer suspeita que seja depressão, né? Ele acaba achando que tem um problema cardíaco ou muscular ou articular porque está com muita dor, né? Ou então ele já acha que tem um Alzheimer porque a memória não está funcionando bem. Mas procurando a fundo, os sintomas emocionais estão presentes. Você vê a importância de procurar um bom geriatra, né? De você passar em consulta, de você ser avaliado. Porque de repente você está aí tomando remédio para dor, do coração, para a cabeça, né? Sim. E é uma depressão que precisava ser curada, precisava ser tratada. Verdade. Gente, como é importante. Temos perguntas no nosso WhatsApp? Eu vou fazer então a pergunta do telespectador. Aliás, muito obrigada a você que sempre participa, é sempre tão bom, é muito importante a sua contribuição. E como eu digo, o programa é para você, né? Então, bom que você esteja aqui perguntando e participando. A Adriana Carvalho, ela é de Goiânia, no Goiás. Ela pergunta a partir de qual idade a gente deve procurar um geriatra. Ótima pergunta. Eu gosto muito dessa pergunta, porque quem deve procurar o geriatra? Primeiro, quem quer envelhecer bem. Então, eu não acho que tem um limite exato de idade, né? 30 anos, 40, 45, mas a partir do momento que você quer envelhecer bem, né? Eu diria, procure um geriatra, pelo menos a cada 1 ou 2 anos, faça uma avaliação geral de saúde. Num primeiro momento vai parecer um pouco parecido com um check-up, mas na verdade a gente vai abordar o quê? Como que você está envelhecendo, quais são os teus hábitos, né? Que caminho você está trilhando, que idoso que você quer ser, né? E o que fazer para isto, né? Nossa, maravilha. E tão bom a gente estar trazendo esse assunto aqui, porque eu estava falando ainda com a minha produção, quando a gente é mais jovem, a gente nem pensa que a gente vai envelhecer, a gente nem quer pensar nisso, a gente só quer saber de viver. Mas que bom que a gente está, de alguma forma, colocando aí um mosquitinho para te lembrar, ei, vamos lá, vamos fazer a prevenção, a gente vai envelhecer, não tem como fugir disso, então vamos envelhecer bem. Exato. Sabe, Cláudia, né? Eu falo que é igual a aposentadoria, né? Quanto antes a gente pensa, mais fácil é poupar para o futuro, né? Saúde é a mesma coisa. Tem que fazer. Ó, a próxima pergunta é da Isilda, ela é de São Paulo, ela está há 2 anos, ela fala, estou há 2 anos sedentária, já estou na menopausa, então vieram as dores, eu sinto dores nas minhas articulações e às vezes também fico depressiva. O que a gente pode falar para ela, doutor? Então, de novo, uma avaliação inicial de saúde, né, para a gente ter um diagnóstico geral, né, da tua situação, né, e para poder viabilizar, né, a atividade física, em geral, ela é um meio de melhora, né. Então,
Por que as suas articulações estão doendo? Será que existe uma artrosezinha, um desgaste, né? Isso a gente só sabe examinando, mas se existe, isso ao contrário de ser um empecilho, existem exercícios que com o tempo vão começar a melhorar as suas articulações, né? O exercício que também pode te ajudar a se sentir mais motivada. E se existe mesmo uma depressão, ela tem que ser tratada, é coisa séria. Olha, a próxima pergunta é da Maria Cristina, ela é de Papucaia, no Rio de Janeiro, tem 59 anos. Ela fala, estou me sentindo sem ânimo e só de vontade de ficar isolada sem ver ninguém. Isso é um sintoma de depressão? É um potencial sintoma de depressão, né? A depressão a gente tem que olhar todo o conjunto de sintomas, tem que fazer uma avaliação física, hormonal, pode ser hormonal, né? Pode ser tireoide. Agora, é um sintoma que comumente existe na depressão. Por outro lado, este isolamento prolongado também pode levar a uma depressão, né? Então, de uma maneira ou da outra, né? A senhora identificou que tem alguma coisa que a gente precisa melhorar. E assim, Maria Cristina, cabeça. Tem vontade de ficar isolada? Não é bom pra você. Pode favorecer uma depressão? Bora, não tem como ficar isolada. Vença isso, tá? Usa sua cabeça. Ó, a pergunta agora é da Isabel Estrela, ela é da Bahia, lá em Salvador. Ela pergunta, uma pessoa perder alguém que ama muito corre o risco de futuramente ter uma depressão por estar sozinho? Uma pessoa idosa querendo ficar sozinho o tempo todo, não gostar de companhia nem da família, pode ser depressão? A mesma pergunta da nossa telespectadora anterior, Maria Cristina. Claro, o que a Isabel acrescenta é a questão do luto, né? O luto, Isabel, ele é muito parecido com a depressão, né? O luto de um ente muito querido, ele é muito doloroso, né? Ele parece muito com a experiência da depressão, mas ele tem algumas diferenças, né? Quais sejam? Ele vai se elaborando, ele vai, né, diminuindo um pouco a dor com o tempo, né? Ele vai se transformando naquela saudade gostosa das pessoas que a gente sempre amou, né? Então, o luto normal é autolimitado, não tem uma data exata para terminar, mas a gente entende que algo entre 2 e 4 meses, esses sintomas vão se transformando numa nostalgia, né? A dica que a gente tem para aquilo que a gente chama de luto patológico, que nada mais é do que o luto que pode se transformar, sim, numa depressão, dependendo da tua tendência, né? Qual que é a dica? Ele não está melhorando com o tempo, ou ele está piorando com o tempo, né? Ou na própria maneira como você experimenta esse luto, né? O que eu quero dizer? O luto não te traz sintomas autodestrutivos, né? A dor do luto, ela te provoca o quê? Um resguardo, que é aquela época que você precisa se adaptar a um mundo que não tem aquele ente querido, né? Então eu posso não ter vontade de comer, eu não tenho ânimo de sair de casa, de conviver com pessoas, né? Mas eu jamais vou ter um pensamento de terminar com a minha vida, né? Se isto acontece, mesmo antes, né, desse período de meses, isso já é uma dica de que ele já virou uma depressão. Ok. Próxima pergunta da Fátima, ela é de Campo Limpo Paulista, ela quer saber o seguinte, tenho um bebê de 1 ano e ultimamente choro muito, será que eu tô com depressão pós-parto? Eu tenho 40 anos. Olha, Fátima, pode ser, mas aí já não é exatamente a minha especialidade. Agora, a gente sabe que existe, né, a chamada depressão puerperal, né? A mulher, quando engravida e dá à luz, né, o corpo e a mente da mulher, ela está sujeito a diversas transformações hormonais, físicas e depois na sua rotina, né? Então, claro que é um risco de depressão, mas aí é muito importante, provavelmente procurar um bom ginecologista, eles estão muito habituados com essa situação, mas sim, né, a gente sabe que existe a depressão pós-parto. Apesar de que já tem 1 ano o seu bebê, né? Eu acho bom procurar um bom ginecologista e faz aquela check-up geral, ver se não é um problema de tireoide, ver se não é uma outra questão, né? A gente tem que se levar a sério. Então, eu tô falando isso não só para a última pergunta, mas para todos os nossos telespectadores. A gente não pode viver com mais ou menos. Tem alguma coisa esquisita com a gente? Para e olha. Se fosse um carro, você não pararia no mecânico para ver o que está acontecendo? Tá pitando a luzinha. Tá pitando a luzinha aí. Você é mais valioso do que qualquer carro. Então, cuide-se, tá bom? Dr. Tiago Mônaco, geriatra, ele está no site www.envelhecerbem.com. Mais informações no Dr. Tiago, @envelhecerbem.com e no telefone 11 50 51 55 72. Muito obrigada. Eu que agradeço. Até a próxima. Até a próxima. Prazer te receber sempre, tá bom? Prazer foi meu. Obrigada.